Oi pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai tratar então de receptores elétricos. Com certeza na última aula eu devo ter começado falando sobre geradores elétricos, dizendo que eles forneciam um DDP para o circuito, que basicamente eles transformavam energia não elétrica em energia elétrica, jogando essa energia para o circuito elétrico. O receptor elétrico é o dispositivo que vai usar essa energia elétrica para transformar ela em outro tipo de energia. Por exemplo, um ventilador. O que o ventilador faz? Ele pega a energia elétrica e faz o motor dele girar para rodar as hélices, certo? Então, basicamente, os receptores elétricos são os dispositivos que transformam energia elétrica em não elétrica. Bem usual aparecer receptores elétricos com o nome de motor elétrico nas questões elétrico, certo? Por quê? Porque geralmente não vai aparecer na questão um receptor elétrico, geralmente aparece assim, ó, uma enceradeira, um ventilador ou um motor elétrico, certo? Então, é aquele dispositivo que pega a energia do circuito elétrico para usar para alguma finalidade. Sendo que essa finalidade não pode ser exclusivamente calor. Então, o receptor elétrico pega a energia elétrica e transforma em alguma coisa que não seja só calor. Beleza? Porque quem faz isso é o resistor, né? Primeira coisa, então, sobre os receptores. Como que é a representação de um receptor elétrico num circuito? Bem fácil, bem simples. Muito parecida com a do gerador, então tomem cuidado. Essa é a representação de um receptor. Polo positivo, polo negativo. A corrente elétrica, agora ela passa do mais para o menos. Percebam que a única diferença na representação em relação ao gerador é que no gerador a corrente passa do menos para o mais, né? Primeiro é a barrinha pequenininha, depois a barrinha grande. Agora é do mais para o menos. No gerador tem menos energia, passa pelo gerador, passa a ter mais energia. Ele dá energia para a corrente. Agora o receptor ele tira a energia da corrente, então antes tem mais, depois tem menos. Pode pensar assim. Essa DDP que o receptor tira da corrente elétrica, essa capacidade que ele tem de pegar a DDP do circuito, a gente representa com a mesma letra lá da força eletromotriz. E aí coloca uma linhazinha para indicar que esse E' é a força contra eletromotriz em volts. Então, enquanto lá no gerador é a força eletromotriz, aqui é a força contra eletromotriz. Só que se tu pegar, por exemplo, um ventilador e colocar a mão no motor dele, o motor vai estar quente. A gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que o motor fique quente. Isso ocorre porque tem uma certa dissipação de energia dentro do motor. E essa dissipação de energia na forma de calor é devido à resistência interna do receptor. Então, esse Rzinho, a gente coloca a linha para indicar que é um receptor, é a resistência interna em ohm. Beleza? Como que vai ficar, então, a equação, a fórmula para calcular a DDP do receptor? Vamos dizer que é a equação característica do receptor. Manja só. Basicamente, ele vai tirar a DDP do circuito de duas formas. A parte que ele aproveita, mais a parte que ele dissipa na forma de calor. Então, a DDP que ele vai conseguir tirar, é
a parte que ele está aproveitando para, sei lá, para fazer o motor girar, mais a parte que ele não está aproveitando, que é a DDP dissipada, R vezes I, certo? Percebam que a equação do receptor é bem parecidinha com a do gerador, né? Não vamos confundir. No gerador é U igual E menos RI. Aqui, U igual E mais RI. Então, tá aqui, equação de um receptor. O que é cada coisa aqui? Ó? O que é esse U, por exemplo? O U é a DDP em volts. O E a gente acabou de falar, é a força contra eletromotriz em volts. Rzinho também, resistência interna. Tá só a unidade aqui, né? Tá aqui em cima, em ohm. E o I, nunca vamos esquecer do I, que é a corrente em ampere. Show de bola? Tá aqui a equação característica do receptor. Agora a gente tem que pensar também no gráfico. Mesma sequência que eu segui lá para o gerador. Ou seja, pensar na curva característica. Lembrando que quando a gente fala de elementos de um circuito elétrico, o gráfico é um gráfico de DDP. Opa, embabaquei tudo aqui, velho. Um gráfico de DDP por corrente. Então, é um gráfico DDP por corrente, ok? Beleza. Esse gráfico é a equação, essa equação representa uma equação de reta, né? E agora eu tenho mais, então é uma reta crescente. Então, basicamente, tu vai ter uma reta, e essa reta vai ser uma reta crescente, certo? Esse primeiro ponto aqui é justamente a força contra a eletromotriz. E agora eu vou até fazer uma observação aqui do lado, certo? Vamos dar uma sintetizada nesses gráficos aqui. Curto só, galera. Basicamente, desde que a gente começou a estudar elétrica, os receptores, eles são o terceiro elemento de circuito elétrico que a gente está falando. E a gente viu 3 gráficos, então. A gente viu esse gráfico aqui, assim, ó. Depois a gente falou desse aqui. E agora tá falando desse aqui. O que cada um deles representa? Quando eu tenho uma reta e essa reta começa na origem, eu estou falando de um resistor. Para ser bem preciso, um resistor ôhmico. Lembra, quando é reto, o resistor é ôhmico. Quando não é reto, não é ôhmico. Então, eu sei que a reta que começa aqui na origem, ó, é porque é um resistor ôhmico. Ok? Agora, se for uma reta decrescente, U igual E menos RI, né? Conteúdo da última aula. Eu estou falando de um gerador. E se for uma reta crescente que não começa na origem, então reparem que ela não começa aqui no zero, ó. Aí sim, aí eu tenho justamente o que a gente está falando agora, eu tenho um receptor. Certo? Então, são esses 3 caras aqui que vocês têm que ter bem firme na cabeça de vocês, né? Ó, esses 3 gráficos que representam esses elementos do circuito. Beleza? Na sequência, assim como a gente falou para o gerador, a gente também vai falar para o receptor da potência. Então, a potência de um receptor. Bem fácil, fazendo o mesmo esquema que a gente já fez. A gente sabe que U é igual E mais RI para o receptor. Bom, para calcular a potência elétrica, eu sei que potência elétrica é π. Então,
eu vou multiplicar isso aqui tudo por I. Aí vai ficar I vezes U é igual, multiplica por I aqui, ó, I vezes Z, multiplica por I isso aqui, fica RI ao quadrado. Saca só, isso aqui, ó, é o total de energia que vem do circuito elétrico. É a potência total que chega no receptor. Então, a potência total do receptor é I vezes U. Equação que não é dada, não vou destacar. Isso aqui é o que ele aproveita, certo? É a potência útil do receptor. Então, a potência útil, o que ele consegue aproveitar é I vezes Z. Só que tem um pedaço que ele não consegue aproveitar, que ele perde na forma de calor, é a potência dissipada. A potência dissipada é RI ao quadrado. Então, potência total, útil, dissipada. Reparem que total é útil mais dissipada. Ok? E para a gente fechar o nosso estudo aqui dos receptores, vou colocar nesse cantinho aqui, ó, o rendimento do receptor. Como é que se calcula rendimento, né? Eu vou dar o mesmo exemplo, né? Eu arremessei 10 lances livres, acertei 4. Bom, acertei 40%. O rendimento é sempre o que eu quero, potência útil, pelo total. Só que a potência útil do receptor é I vezes Z. E a potência total é I vezes U. Logo, simplificando aqui, né, a corrente, o rendimento do receptor é E sobre U. Aí se liga, se vocês olharem lá no gerador, vocês vão perceber que lá é U sobre E, certo? É o contrário, porque justamente eles têm funções contrárias, eles fazem coisas contrárias, né? Para quem não está lembrado, esse símbolo aqui, né, é o símbolo de rendimento. E para quem está mais esquecido ainda, esse rendimento aqui ele vai te dar uma fração, né? Vai te dar tipo 0,4, 0,3, 0,2. Se tu quiser passar isso aqui, se tu precisar passar isso aqui para percentual, multiplica por 100. Ok, pessoal? Vou disponibilizar a folhinha. Espero que vocês tenham compreendido. Façam os exercícios. Um abração e até mais.